Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho a respeito de cinemática vetorial. Eu trouxe para vocês um exercício para a gente trabalhar um pouco alguns conceitos, algumas noções básicas da cinemática vetorial. Vamos lá para o nosso exercício. Duas partículas, x e y, em movimento retilíneo uniforme. Vamos recapitular. Movimento retilíneo uniforme, aquele cuja velocidade é constante, a aceleração é igual a zero e é um movimento num trecho em linha reta, é um movimento retilíneo. Elas têm velocidades respectivamente iguais a 0,2 km por segundo, a partícula A, e 0,1 km por segundo, a partícula Y. Desculpa, 0,2 km por segundo a partícula X e 0,1 km por segundo a partícula Y. Gente, para começar, nós temos aqui uma unidade que não é muito usual em velocidade, né? Eu estou falando em quilômetros por segundo. A gente está mais habituado a ouvir metros por segundo, quilômetros por hora, mas não tem problema nenhum. A gente resolve a questão do mesmo jeito com uma unidade diferente. Tudo bem? Em um certo instante t1, x está na posição A e y na posição B, sendo a distância entre ambas de 10 km, ou seja, x e y estão distanciados em 10 km. As direções e os sentidos dos movimentos das partículas são indicados pelos segmentos orientados AB e BC, e o ângulo ABC mede 60 graus conforme o esquema. Então vamos lá, vamos olhar nosso esquema aqui. O x, inicialmente no instante t1, está no ponto A. O y, inicialmente no instante t2, ele está aqui no ponto B. E o movimento deles é o seguinte, o x está vindo de A para B, o y está indo de B para C e o ângulo ABC, esse ângulo mede 60 graus. Sabendo que a distância mínima entre x e y vai ocorrer em um instante t2, ou seja, x vai começar a se movimentar saindo de A vindo para B. O y vai sair de B e ir para C. Vai chegar em um determinado momento que eles estarão mais ou menos em alguma posição aqui, o A vai ter andado um pouquinho aqui, o Y vai ter andado um pouquinho e a gente vai ter uma distância mínima entre x e y. E isso vai ocorrer no instante t2 de tempo. O problema pede para você calcular aproximadamente o valor de t2 menos t1. O que é t2 menos t1? Instante final menos instante inicial, ele está querendo saber exatamente o intervalo de tempo para que a gente tenha uma distância mínima entre x e y. Tudo bem até aí? Vamos à solução. Analisando então o nosso problema, a gente tem o seguinte caso. Vamos supor aqui o instante t2, então nós temos a seguinte ilustração que eu fiz para vocês. A partícula x ela saiu de A em direção a B e a partícula y saiu de B em direção a C. Mas num determinado instante t2 elas vão ter uma distância mínima que eu chamei aqui de s entre elas. Então, a gente sabe pelo enunciado que a partícula x ela tem uma velocidade que é o dobro da velocidade da partícula y. Então, se eu considerar que a minha partícula x saiu de A e chegou nesse ponto aqui, e a minha partícula y saiu de B e chegou nesse determinado ponto, eu vou chamar de d a distância percorrida pela partícula y. Se d é a distância percorrida pela partícula y e a velocidade da partícula x é o dobro da velocidade da partícula y, significa que no mesmo intervalo de tempo a minha partícula x ela percorreu o quê? O dobro da distância percorrida da partícula y. Então, a minha partícula x percorreu, na verdade, 2d. Até aí, tudo bem? Ah, Vitor, de onde saiu então esse 10 menos 2d? Pelo seguinte, no enunciado, nós sabemos que a distância de A até B, que é a distância inicial que existia entre a partícula x e a partícula y, valia de 10 quilômetros, certo? Se esse todo A até B vale 10 quilômetros e aqui esse pedaço percorrido pela partícula x vale 2d, esse outro pedacinho aqui vale 10 menos 2d. Tudo bem até aí? Vamos então olhar para esse nosso triângulo aqui rachurado,
que eu destaquei para vocês na outra parte do quadro. Esse nosso triângulo rachurado, ele tem um lado que é S, que é essa distância mínima entre x e y, um lado que é justamente o D, que é a distância percorrida pela partícula y, e um lado que é o 10 menos 2D, que é exatamente essa diferença dos 10 km e da distância percorrida pela partícula x. E sabemos, pelo enunciado, pela figura dada anteriormente, que o ângulo, esse ângulo aqui, vale 60 graus. Tudo bem? Olha para essa figura aqui. Nós temos 3 lados de um triângulo e temos um ângulo. Nós podemos usar a lei dos cossenos, que já foi aprendida na matemática. O que diz a lei dos cossenos? Esse lado ao quadrado vai ser igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes o produto desse lado por esse lado vezes o cosseno do ângulo entre eles, que vale 60 graus. Eu coloquei isso para vocês aqui. S ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 10 menos 2D ao quadrado menos 2 vezes o produto de D vezes 10 menos 2D vezes o cosseno de 60, que a gente sabe que vale meio. Resolvendo isso, S ao quadrado é igual a 7D quadrado menos 50D mais 100. Vamos substituir aqui o S ao quadrado por K, para facilitar a nossa análise. K é igual a 7D quadrado menos 50D mais 100. E quando que a gente vai ter um K mínimo? Porque eu estou procurando uma distância mínima, certo? Quando que eu vou ter o K mínimo? Quando D for menos B sobre 2A. Temos aqui uma equação do segundo grau. Menos B sobre 2A é o meu x do vértice. Então, quando D for menos B sobre 2A, eu vou ter um K mínimo. A minha função vai atingir o seu valor mínimo, certo? Então, D vai ser menos o B aqui, que vale menos 50. Então, menos 50 sobre 2 vezes o A, que vale 7. Resolvendo isso, eu encontrei que D é igual a 25 sobre 7 km. Mas não terminou por aí. Nós temos que encontrar o quê? O intervalo de tempo, que veremos no próximo quadro. Analisando pelo y, olha só, a gente podia analisar pelo x, tá? Não tem problema nenhum. Eu resolvi fazer a solução pela partícula y, pelo movimento do y, tá? Mas se vocês tiverem feito e resolverem fazer pelo x, o resultado final é exatamente o mesmo, ok? Então, por y, a gente sabe, o y está num movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, vale o quê? Que a velocidade média do y que foi dado é ΔS sobre ΔT. Ou seja, a variação do espaço do y é igual à velocidade do y vezes o intervalo de tempo. No nosso caso específico, quem é ΔS do y? É exatamente o d, certo? Velocidade do y vezes ΔT. Quem é o ΔT? É justamente o que a gente está procurando. É o T2 menos T1, ok? Então, a gente sabe que o d que a gente encontrou é 25 sobre 7, é igual à velocidade do y, que é 0,1 vezes o ΔT. Encontramos aqui que o intervalo de tempo que nós procuramos é de 35,7 segundos, mas o nosso problema pediu para a gente calcular aproximadamente. Fazendo a aproximação aqui, 35,7 aproximadamente 36 segundos. Solução, resultado do nosso problema. Se tivéssemos feito pela partícula x, não ia ter problema nenhum. Só que aqui a gente ia usar a velocidade do x, que era 0,2, e aqui, ao invés de d, ia usar 2d, 2 vezes o 25 sétimos. No final, vocês iam encontrar o mesmo intervalo de tempo e a mesma aproximação para eles. Tudo bem? Gente, por hoje nós ficamos por aqui.